Bom, pessoal, como o professor Joaquim comentou, esse é o último colóquio desse ano, né? E foram tantos colóquios seminários, né, muito bons, e não poderia ser melhor terminar, né, com o professor Sérgio Rezende, que dispensa a apresentação, né? E basta dizer que é um dos ícones, né, do magnetismo mundial, né? Quiçá do planeta Terra, né? Então, Sérgio, muito prazer que recebemos você aí para encerrar esse ciclo de palestras do INCT Espina no Mag. Beleza, pessoal, eu quero agradecer aos organizadores, Joaquim, Fernando, Antônio, o comitê aí que coordena o INCT, por esse convite. Eu tinha dito a Joaquim que só queria falar sobre esse assunto depois que tivesse o paper publicado. Nós estamos na disputa com os referis do Physical Review Letters. Nenhum dos dois rejeitou, mas os dois têm muitas perguntas e sugestões de novas medidas, e essas medidas estão demorando, mas aí, se ele não sair no PRL, vai sair em algum lugar, e eu resolvi aceitar o convite para falar. Estamos aqui, então. Aqui o sumário. Vamos falar de maneira bem sucinta sobre ressonância nuclear magnética. Aí vou ter que fazer umas continhas para explicar o que é a interação Sul-Nakamura, falar um pouco sobre magnos nucleares, observação em alguns materiais, espintrônica nuclear, que é onde nós estamos, e falar, então, sobre nossas medidas que começamos a tentar há um pouco mais de 2 anos. Não foram simples, não, mas bem-sucedidas. Bem, como esse NCT sabe muito bem, né, o elétron, os elétrons no átomo têm um spin e o momento magnético do spin é relacionado com o spin por essa expressão. Γ é o fator giromagnético. E quando esse spin está sobre um campo magnético estático, o movimento natural dele, que seria, se ele não tivesse amortecimento, é um movimento de precessão. Ele precessiona em torno do campo magnético como um giroscópio. E para campos da ordem de alguns kilohertz, a frequência está na faixa de microondas, porque o γ é 2,8 GHz por kilohertz. Então, esse aqui seria o movimento natural, sem amortecimento. Agora, havendo amortecimento, esse movimento pode ser induzido pela aplicação de um campo de microondas transversal ao campo estático. Então, a resposta é que está aqui, a absorção, que é proporcional ao componente imaginário da suscetibilidade, tem esse comportamento, ela tem um pico exatamente neste valor aqui, né? Depende do campo estático aplicado, e ele tem uma largura de linha e varia muito de material para material. Agora, alguns átomos, talvez o melhor fosse dizer alguns isótopos, também tem spin nuclear. Ou seja, além do spin eletrônico, ele tem um spin nuclear. E enquanto o spin eletrônico ele aponta na direção oposta do campo magnético, o spin nuclear aponta na direção do campo magnético, porque ele é positivo, e o momento magnético associado ao spin nuclear é o fator giromagnético nuclear, H cortado HI, e, novamente, o movimento natural do spin nuclear no campo magnético é o movimento de precessão, só que o fator giromagnético é 3.000 vezes menor que o do elétron, é 1,05 MHz por kHz. Então, esse movimento se dá em frequência de dezenas, centenas de megahertz.
portanto, faixa de radiofrequência. E a ressonância nuclear magnética, que corresponde ao efeito produzido por um campo de radiofrequência, foi descoberta em 1937 por Isaac Rabi, um americano, que ganhou o Prêmio Nobel em 1944 por essa descoberta. O que ele fez foi exatamente botar núcleos de isótopos que têm momento nuclear, são vários têm, mas nem todos os átomos têm, né? E está aqui a maquinaria que ele usou para poder observar esse efeito e ganhou, então, o Nobel em 1944 pelo seu método de ressonância para o registro das propriedades magnéticas do núcleo atômico. E durante uns 50 anos, mais, durante 60 a 70 anos, isso aqui era um instrumento importante da física da matéria condensada, depois dos químicos, muito importante dos químicos, até se tornar muito importante na medicina com o desenvolvimento da tomografia de ressonância magnética nuclear. Quase todo mundo aqui já passou, já fez tomografia de ressonância magnética e sabe que o inconveniente é ter que entrar. E quando é daqui para cima, o inconveniente é entrar dentro desse tubo onde tem um campo magnético com ímã supercondutor, e é preciso aplicar um campo grande, porque como o fator giromagnético é pequeno, para a frequência se situar em dezenas de megahertz, que é importante para se conseguir fazer boas imagens, é preciso ter um campo grande. E essa, então, é uma aplicação muito importante. Naturalmente, a descoberta dos supercondutores de alta temperatura deu esperanças de que fosse possível produzir campos magnéticos intensos com esses supercondutores, sem ter que baixar a temperatura, e se isso acontecesse, daria para evitar essa máquina complicada. Nós tivemos no departamento de física, muitos de vocês conheceram, um importante colega, Mário Engelsberg, argentino. Ele atualmente mora em Recife, mas está aposentado, não frequenta o departamento, mas ele se envolveu com tomografia de ressonância magnética logo no início, e o objetivo dele era fazer um sistema funcionando em temperatura ambiente. E ele conseguiu fazer, depois deixou 2 ex-estudantes, e a atividade diminuiu muito. Atualmente está muito pouca coisa feita, mas essa é uma área importante de buscar fazer essa tomografia com temperatura ambiente. Bem, muito importante é a interação que existe entre os 2 spins. Essa interação é chamada hiperfina, e ela tem origens em 2 mecanismos. A interação dipolar entre dipolos magnéticos é uma delas, mas a outra é a interação de contato, ou seja, a função de onda do elétron, ela chega até o núcleo, isso produz o que é chamado de interação de contato, e a interação hiperfina tem essa expressão, então, a constante hiperfina e escalar S. Ou seja, ela tende a fazer com que os 2 spins sejam ou paralelos ou antiparalelos. Se o A for positivo, que é mais comum, ela tende a fazer com que eles fiquem antiparalelos. Em materiais paramagnéticos, o valor médio do spin visto pelos núcleos é nulo, então a frequência de ressonância nuclear é simplesmente γN vezes H0. E como γN
aquele valor que eu botei, aproximadamente 1 MHz por kiloested, um campo de alguns kiloested resulta numa frequência de ressonância de alguns megahertz. Mas em materiais magnéticos, ferro e antiferro magnético, a interação de contato, a interação hiperfina, passa a ser importante porque os spins eletrônicos são orientados paralelo ou antiparalelamente do material, e isso tende a provocar também um ordenamento dos spins nucleares, e com isso a frequência de ressonância nuclear magnética é γ-NH0 mais AS, e esse AS tende a ser muito maior do que esse valor aqui. Por exemplo, em manganês 55, que nós vamos falar nele em alguns materiais, esse valor é da ordem de 500 MHz, enquanto isso aqui é da ordem de 5 MHz. Portanto, esse valor aqui é 100 vezes maior, o que é muito bom para investigações, porque trabalha-se com frequências mais altas, e isso ajuda muito, que o ruído é menor e assim por diante. A interação Su-Nakamura, que para apresentar, vou ter que fazer as continhas, foi descoberta por Su e Nakamura, mas a partir de medida de ressonância nuclear magnética de Jaccarino e Schumann. Os dois eram do laboratório da Bell naquela época, na década de 50, e eles observaram a ressonância nuclear magnética do flúor 19 em fluoreto de manganês, que é um material antiferromagnético. Materiais antiferromagnéticos estavam começando a ser estudados naquela época, né? E eles observaram que a frequência era muito maior. Eu expliquei a razão qual é, né? E também a largura de linha muito maior do que em materiais paramagnéticos. A explicação para essa observação dele veio em 1958 em dois papers publicados quase na mesma época, em revista bem diferente, e produzidos por um autor nos Estados Unidos. O Su também era da Bell, ele acompanhava as medidas dele, e o Nakamura no Japão, o Japão ainda se recuperando da guerra, mas já uma potência científica importante. Eles, então, explicaram o acoplamento indireto entre os spins nucleares que produzia aquele efeito que eles observaram. E a explicação básica é essa daqui. Nós temos dois átomos de um material magnético, o spin nuclear interage com o spin eletrônico. Agora, o spin eletrônico desse átomo interage com o spin eletrônico de outro átomo pela interação de exchange. E esse interage com esse spin. E o resultado é que esse spin nuclear interage com o spin nuclear vizinho por meio de uma interação indireta. Vou rapidamente fazer as continhas para mostrar como é que eles deduziram esse resultado. Consideramos um hamiltoniano em que os spins eletrônicos interagem com o campo magnético estático pela interação de Zeeman. Os spins nucleares também interagem com o sinal oposto. Os spins eletrônicos de íons vizinhos interagem pela interação de exchange, e o spin, em cada átomo, o spin nuclear interage com o spin eletrônico pela interação hiperfina. Então, o desafio é calcular a interação entre spins nucleares em dois átomos intermediados por essa interação aqui. Então, consideramos aqui o par de spins. Pegamos esse hamiltoniano e introduzimos operadores de levantamento e abaixamento de momento angular,
esse termo, e esse termo, então, passa a ter essa forma. E aí, não era preciso fazer, mas a gente facilita muito, também fazer a transformação dos spins em operadores de criação e aniquilação. A gente faz isso para os spins eletrônicos, que todos conhecem, e faz a mesma coisa para o spin nuclear. A diferença é que os sinais são trocados. Enquanto no spin eletrônico, o levantamento do spin, aqui, como está aqui, cria um desvio de spin, cria uma estação. No spin nuclear é o contrário, porque o spin nuclear está no sentido oposto. Quando ele abaixa, é que é criado uma estação nuclear. Então, A e B são operadores de criação de spins eletrônicos, desvio de spin eletrônico e nuclear. Substituindo esse operador não newtoniano, ele passa, então, a ter essa forma aqui. Isso aqui veio da interação de exchange, isso aqui vem da interação, aqui a interação Zeeman do núcleo, a interação Zeeman do elétron, isso aqui vem, então, da interação hiperfina. Agora, precisamos, como são estações coletivas, introduzir os operadores coletivos, e agora o hamiltoniano fica ainda com o mesmo jeitão, mas agora nós podemos juntar os termos eletrônicos e escrever aqui: essa é a frequência dos magnons eletrônicos. Nós juntamos o termo de exchange com o termo de Zeeman, exchange de Zeeman, temos aqui o magno eletrônico. Então, isso aqui corresponde aos magnos eletrônicos. Aqui as excitações nucleares, não vamos chamar de magno ainda, e aqui a interação entre as duas, AB, AB. Vem da interação hiperfina, aqui estão os magnos. Agora, para calcular a energia das excitações, como tem um termo de interação, para calcular a energia, nós temos que podemos usar mais de um método, mas o que eles usaram foi teoria de perturbação. Escrevemos o número de excitações eletrônicas dessa forma, o operador de criação atuando sobre o vácuo N vezes, a mesma coisa para as estações nucleares. Esses são os autoestados. A gente também pode diagonalizar o hamiltoniano, eu não vou fazer aqui, mas é fácil fazer, mas aqui vamos usar a teoria de perturbação. Então, a energia total é a energia de ordem zero, mais a perturbação de primeira ordem, mais a perturbação de segunda ordem. Isso aqui não tem esse igual aqui, não, é mais só. Então, aqui é o de segunda ordem. Agora, o de primeira ordem é nulo, porque a gente aqui tem só um operador de levantamento ou de abaixamento de qualquer dos spins. E quando a gente pega esse estado aqui e muda o spin de uma unidade, ele fica ortogonal a este aqui. Então, isso aqui vai dar zero. Então, a teoria de perturbação vai dar uma energia de ordem zero, que tem a parte nuclear, a parte eletrônica, e a parte eletrônica tem a contribuição da interação hiperfina. E está aqui a interação de segunda ordem, perturbação de segunda ordem, que nós podemos fazer usando as expressões da energia aqui, colocamos aqui no denominador, fazemos uma aproximação, porque a frequência nuclear é muito menor do que a frequência eletrônica,
E aí a energia de perturbação, segunda ordem, é dada por essa expressão daqui. A energia, a variação da energia dos estados nucleares tem, então, a contribuição ali de primeira ordem nuclear. Agora, ela tem no denominador, tem no numerador, naturalmente, a constante hiperfina, S, valor médio de I, mas tem no denominador a frequência do spin eletrônico. Isso quer dizer o seguinte, a excitação nuclear depende também, a energia da excitação nuclear depende também da frequência eletrônica. E está aqui, então, o hamiltoniano nuclear, que a gente chama do hamiltoniano de Sul-Nakamura, tem, então, aqui o número de excitações, BK deve BK, a constante hiperfina, e a frequência eletrônica no denominador. De modo que a frequência total dos spins nucleares é esse termo, devido à interação do Sul-Nakamura, e ômega-n, que é a frequência nuclear. Como esse termo é muito maior do que esse, a gente pode aproximar a expressão da frequência nuclear dessa forma, ômega-n, 1 menos gama-E HN dividido por ômega-k. A frequência aparece aqui. Então, o resultado é o seguinte. Vocês sabem que a frequência... Nós estamos tratando de um ferromagneto. A frequência dos mágnons eletrônicos, ela tem essa representação parabólica que está aqui. O mínimo dela é em K igual a 0. A frequência nuclear, se não houvesse a interação Sul-Nakamura, seria constante, dado por essa linha tracejada. Mas, à medida que a frequência eletrônica diminui, ela empurra a frequência nuclear para baixo. É o que está dito aqui. À medida que ômega K diminui, esse termo, que é negativo, aumenta e empurra a nuclear para baixo. Isso representa uma interação indireta, mas efetiva entre os spins nucleares. E por isso nós chamamos isso aqui de onda de spin nuclear. O magno nuclear e aqui o magnus eletrônico. Esse fato da frequência nuclear ser empurrado para baixo é chamado empurramento de frequência, frequency pulling. A eletrônica também é perturbada, mas é muito pequeno. A perturbação do núcleo da frequência eletrônica é pequena, como eu mostrei antes, mas, por outro lado, a perturbação dos mágnons eletrônicos dos spins nucleares é grande, e isso dá origem, então, a uma excitação coletiva, que chama magno nuclear. Também é possível fazer o tratamento semiclássico, onde nós usamos interação de Zeeman, aqui a interação de exchange, aqui a interação entre magnetização eletrônica e magnetização nuclear. Usamos as equações de torque para calcular a equação de movimento. Temos 4 equações acopladas que eu não vou mais fazer agora, mas vamos falar nelas depois nos antiferromagnéticos. A primeira detecção veja que a teoria de Sul-Nakamura é de 1958. E ela foi feita para explicar medidas feitas em 1957. Nos anos 60, principalmente, um pouquinho em 70 também, os magnonucleares foram estudados em materiais antiferromagnéticos. Agora, a primeira observação experimental do efeito, que está aqui pela curva de dispersão de magno nuclear no material ferromagnético, é de 2013.
desse grupo aqui, na França e na Alemanha, de observação direta por espalhamento de nêutron de onda de spin em cuprato de neodímio, com tecnologia de espectroscopia de nêutron, mas veja a temperatura, 40 milikelvin. E esse é um problema com os núcleos. Eles, como o espaçamento entre os níveis é muito pequeno, à medida que a temperatura aumenta, a magnetização vai embora, porque os estados ficam todos populados, e essa, então, é uma dificuldade. Eu vejo que passaram 50 anos, mais de 50 anos, para observação de magnonuclear em matérias ferromagnéticas. Mas em antiferro eles foram observados na década de 60, como eu falei, 50 e 60, e eu vou, então, apresentar resultados em dois materiais, fluoreto de manganês e fluoreto de rubi de manganês. O fluoreto de manganês é da mesma classe do fluoreto de ferro, tem uma estrutura rutila, temperatura de Néel 67 Kelvin, uma constante de exchange relativamente grande, 550 kilo-Estad, um campo de anisotropia 7,9 kilo-Estad e um campo de spin flop 93 kilo-Estad. Vocês sabem que quando o campo estático aplicado na direção do eixo fácil vai aumentando, quando ele chega no valor de spin flop, o sistema muda de configuração para essa configuração aqui, e o fluoreto de ferro tem um campo de spin flop de 521 kilo-Estad, muito alto de estudo muito difícil. O fluoreto de manganês, 93 kilo-Estad, então já dá para fazer experimentos com os ímãs supercondutores que tem nos laboratórios. Agora, o fluoreto de rubi de manganês, que tem uma estrutura rutila cúbica, o manganês tem uma interação spin-órbita desprezível, a estrutura cúbica produz um campo dipolar aqui também quase desprezível. Então, o fluoreto de rubi de manganês tem uma temperatura Néel de 82 Kelvin, uma interação de exchange grande, mas o campo de anisotropia é 5 Estad. E, portanto, o campo de spin flop é 2,7 kilo-Estad, que é um campo que a gente tem em magnetos pequenos. Então, é um material que tem grandes vantagens para certos estudos, e vou mostrar daqui a pouco, então, o que a gente está tentando fazer com esse material. Mas antes, voltando ao fluoreto de manganês, ele é, como eu falei, um antiferro magneto de eixo fácil, para campos menores do que o campo de spin flop. A interação leva a os spins apontando em direções opostas. Para campo maior que o campo de spin flop, nós temos, então, a configuração de spin flop, dada por isso aqui, e esse material foi bastante estudado também. Então, vejam, a frequência do modo K igual a zero é gama H0 mais ou menos gama HC. HC é o campo de spin flop. Então, os dois modos antiferromagnéticos estão ilustrados aqui. No primeiro modo, as magnetizações precessioram no mesmo sentido, mas tem um pequeno ângulo entre elas, de tal maneira que há um momento magnético resultante, elas precessionam no sentido anti-horário. O modo alfa. O modo beta, no modo beta, eles precessionam no sentido oposto. As deflexões também são invertidas.
E tem aqui, então, as curvas teóricas e medidas experimentais de... não estou lembrando a data, mas não muito distante, 2010, mais ou menos. A frequência do modo alfa, que pega o sinal positivo aqui, ela aumenta linearmente com o campo, enquanto a frequência do modo beta, que usa o sinal negativo aqui, diminui com o aumento do campo magnético. Esses pontos são medidas experimentais. E vejo que falta medida numa região, porque vejam as frequências aqui. Essa faixa aqui é entre 300 e 350 GHz. Onda milimétrica, nada trivial. Aqui entre 450 e 400 e tanto. Então, tem intervalos que eles não fizeram medidas. Agora, em frequências mais baixas, eles fizeram medidas, é um grupo japonês, acho que eu vou mostrar o paper daqui a pouco. Ela diminui com o aumento do campo. E quando chegamos na transição spin-flop, a frequência desse modo vem para zero e com campos maiores ela é constante. Enquanto a frequência do modo beta cai linearmente e quando chega aqui, ela passa a subir. Então, esse é o comportamento típico. Cai, quando chega no campo de spin-flop, ela é nula e depois ela sobe gradualmente. Essas outras duas curvas que tem aqui são as curvas obtidas se o campo estático for aplicado perpendicularmente em direção de equilíbrio. Aí a gente tem a configuração inclinada, ou a configuração canted, como é conhecida. Eu falei, não botei aqui o nome dos autores desse paper daqui. Agora, está aqui uma medida mais fina nessa região daqui. Vejam que, enquanto aqui a gente está variando de 0 a 200 kHz, aqui nós estamos variando de 80 a 90 e poucos kHz, para ver finamente o que acontece nessa região do spin-flop. O que acontece é o seguinte, à medida que a frequência vai diminuindo e vai se aproximando de zero, quando chega nessa região, a gente tem uma região de domínios, em que a gente tem domínios antiferromagnéticos na fase spin-flop e domínios na fase antiferromagnética. E tem, então, aqui um comportamento mais complicado. Aqui é para 4,2 Kelvin, para temperatura maior, a gente tem, então, essa curva que está aqui. Então, eu vou mostrar medidas que foram feitas de mágnos nucleares em fluoreto de rubídio, em fluoreto de manganês, e na verdade, em antiferromagnetos é o único experimento que mostra claramente o comportamento de onda. Porque a medida no material ferromagnético que eu mostrei, ela dá a relação de dispersão, que é importante. Mas a característica de onda, que é a onda estacionária, a onda propaganda, não apareceu lá. Então, vamos ver o que acontece em fluoreto de manganês para a medida da ressonância antiferromagnética para alguns valores de campo. Primeiro, para um campo de 75 kHz. 75 kHz estaria lá embaixo, fora do slide, por isso eu botei aqui em cima. Em 75 kHz, nós temos as 4 linhas que correspondem às transições entre os 5 níveis do spin 5 meios do spin nuclear do manganês 55. O manganês 55 tem spin eletrônico 5 meios e também tem spin nuclear 5 meios. O que a gente mede com a ressonância nuclear são 4 linhas
correspondente a diferentes transições, porque com a frequência, com o campo baixo, aliás, com esse valor de campo, nós estamos. A frequência eletrônica está muito alta. Eu acabei de mostrar que ela está lá em cima, está aqui o valor, e com isso a interação entre os núcleos é muito pequena, e se os núcleos não estão se vendo mutuamente, a gente tem as linhas hiperfinas. Agora, para um campo de 88,5, a frequência eletrônica já está aqui embaixo, 14 GHz. Aí vejam que essa estrutura já quase que acabou. Porque se os spins nucleares estiverem interagindo, estiverem paralelos, a gente não tem as ressonâncias intermediárias, eles se comportam coletivamente. E se agora o campo vai para 91 kHz, a frequência eletrônica já caiu para 5 GHz, e agora a gente tem só uma frequência, uma derivada lorentziana bonita, indicando a ressonância nuclear coletiva. Ela é coletiva e, portanto, já é um magno nuclear. Mas isso aqui não tem muita cara de onda, porque é só uma ressonância. Então, nós vamos aumentar o campo um pouquinho mais para chegar aqui. Olha que interessante. Se o campo agora vai para 92,2 kHz, que é próximo do 93 e pouco da transição spin-flop, a gente agora vê onda estacionária. Claramente. Isso aqui são modos magnetostáticos nucleares. Se a gente fizer um zoom dessa região aqui, a gente vê que nós temos vários modos magnetostáticos. Quem faz ressonância magnética com materiais fortemente magnéticos, como, por exemplo, IEG, está muito familiarizado com esse tipo de espectro de excitações coletivas. Então, essa foi a primeira clara demonstração de excitação coletiva, e esse é um paper publicado em 76, no tempo que eu estava em Santa Bárbara. O Jacarino e o Alan King trabalhavam com fluoruro manganês, e eu tinha trabalhado teoricamente aqui no Recife, só teoricamente, com magno nuclear. Aí eu dei a ideia da gente fazer o experimento, e o experimento deu certo. Eu troquei aqui o slide, deixa eu voltar. Eu queria mostrar isso aqui. Na década de 70, nós não tínhamos quase equipamentos no laboratório, e então fazia-se principalmente trabalhos teóricos, e nós tivemos, então, 2 teses de doutorado envolvendo magnonucleares, a do Marco Antônio Gameiro de Moura, que teve grande contribuição do Silvestre Ragusa, infelizmente já faleceu, ele nos visitou mais de uma vez, e o Edmundo Soares também fez cálculo para magnonucleares, mas eram teses puramente teóricas, serviram para eu me envolver com esse assunto e dar a ideia para, lá em Santa Bárbara, fazer aquele experimento. Os magnonucleares também foram estudados, não exatamente o magno onda, mas o modo K igual a zero, por William Wills, no MIT, que trabalhou com fluoruro de ruídio e manganês, que é o material que nós estamos recuperando agora. Então, o que ele fez? Pegou um hamiltoniano, que é basicamente aquele que eu mostrei anteriormente. Ele fez trabalhos teóricos, experimentais, e explicou teoricamente. A interação de exchange entre as magnetizações, a interação de anisotropia cúbica, a anisotropia do fluoruro de ruídio e manganês é cúbica, a interação Zeeman da magnetização eletrônica
Ele chama a magnetização nuclear de N, N de nada, de núcleo. A interação Zema nuclear, e aqui a interação hiperfina. N escalar M1, N1 escalar M1, N2 escalar M2, e alfa, com uma representação infeliz que ele botou para interação hiperfina, porque alfa a gente usa para o parâmetro de Gilbert, mas tudo bem. E para calcular as excitações, ele usa, então, a equação de Landau-Lifshitz para a magnetização eletrônica e para a magnetização nuclear. Tem 8 equações acopladas, e essa figura mostra, então, as linhas cheias e tracejadas, cálculos teóricos, e os pontos são medidas experimentais na faixa de megahertz. Só estou botando aqui a faixa de megahertz. Isso aqui mostra o que acontece nesse material com a frequência nuclear. Enquanto uma delas sobe um pouquinho na transição spin-flop, que é, como eu falei antes, 2,7 kHz, ela fica constante, enquanto que o outro modo, a frequência é empurrada para baixo, dramaticamente, e depois da transição spin-flop ela aumenta, e ele fez medidas bonitas, bem precisas, mas essa medida daqui para cá, ele usou 3 cavidades de micro-ondas, cavidade feita com aço inoxidável para poder mergulhar no duas, uma cobrindo a faixa de finalzinho da banda X, outra, 3 cavidades diferentes. Até que, há 5 anos, os japoneses, eu vou mostrar daqui a pouco, publicaram um artigo sobre spin pumping nuclear. Então, eu resolvi apresentar a convite aí um artigo, escrever um artigo tutorial sobre introdução à onda de spin nucleares em ferro e antiferromagnéticos. Esse artigo foi publicado em julho de 2022. Eu, na verdade, durante a pandemia, que ficava preso em casa, escrevi vários artigos e 2 livros que vocês conhecem, para aproveitar bem o tempo e fazer o tempo passar, porque foram tempos muito difíceis, aquele da pandemia. Então, para mim, era uma diversão ficar em casa escrevendo paper. Vamos, então, chegar no spin pumping nuclear, mas para isso precisa relembrar o spin pumping eletrônico. Ele foi previsto por Bratas, Cerkovignac, Bauer e Halperin, quando nós temos spins precessionando por ressonância ferromagnética no material, a conservação de momento angular, injeta na camada não magnética uma corrente de spin eletrônica. Essa animação foi feita por Antônio. Eita, Antônio, eu tenho o seu nome em todas elas, mas dessa vez aí falhou. Eu quando copiei, não copiei o seu nome aqui embaixo. Mas o fato é o seguinte, eles previram que a precessão de spin produz a corrente de spin, dada por essa expressão, M vetor dm dt, aqui o spin mixing conductance. Esses experimentos são feitos com excitação de micro-ondas, a amostra é colocada ou numa cavidade de micro-ondas ou numa linha de fita e submetida a um campo estático do eletromagneto. Em geral, usamos modulação de campo para poder ver o sinal da ressonância bem limpo e deteta-se o sinal refletido da cavidade com detetor, lock-in, e aí, então, o que acontece é o que foi mostrado por esse paper resultado de uma brilhante ideia de Antônio,
com sua equipe de muitos anos atrás. Eles fizeram ressonância ferromagnética com modulação de campo. Então, o sinal da ressonância é a derivada de uma lorentziana. Mas aí botaram 2 contatos elétricos. Isso aqui é uma tricamada metálica, e na camada de cima, então não precisava ser tricamada, mas tudo bem. Mediram, então, a tensão, vai para o nanovoltímetro, e a medida da tensão dá, então, essa lorentziana correspondente exatamente ao campo de ressonância ferromagnética. Isso aqui foi uma surpresa grande. Na verdade, estava se buscando um efeito e apareceu um efeito muito maior. Está aqui a variação da amplitude da tensão com a potência de micro-ondas, a variação da amplitude da tensão com o material da camada intermediária. Com cobre não tem quase nada, com paládio já tem um sinal, e com tântalo e com tungstênio tem um sinal bem maior. As medidas iniciais não foram feitas com platina, que passou a ser usada um pouco depois. E eu me envolvi também à distância nesse trabalho, mas nós não conseguimos explicar, e foi identificado, naturalmente, que isso aqui era resultado do spin pumping, previsto por Brattais e colaboradores, mas não conseguimos explicar como é que isso gerava uma tensão. E essa explicação veio 2 anos depois, por Saito, e a explicação quase todos vocês conhecem. Está aqui uma corrente de spin formada por elétrons com os spins opostos se movimentando em sentidos opostos, e aí a interação spin-órbita, que influencia aqui na colisão, faz com que elétrons de spin opostos, mas com momento angular opostos, eles se dirijam para a mesma interface. Isso gera, então, uma tensão, e o Saito chamou efeito spin-Hall inverso, porque o efeito spin-Hall, previsto por Hirsch, é o efeito contrário, recíproco, da transformação de corrente de K em corrente de spin. Bem, esse material antiferromagnético, carbonato de manganês, é um material que tem interação de Dzeložecký-Moria, que não era conhecida em 1966, quando Shaultiel, em Israel, fez ressonância magnética nuclear nesse material. Esse material não existe na fase antiferromagnética, nem spin-flop, porque a interação de Dzeložecký-Moria puxa as magnetizações para fora do plano, e eles, então, estão no estado inclinado, canted. Pois bem, há 5 anos, como eu falei, o grupo do Saito fez spin pumping no carbonato de manganês. O que eles fazem, então? Eles aplicam um campo de radiofrequência de UHF. O UHF é abaixo de 1 GHz. E eles medem a frequência da ressonância magnética, e ela tem esse comportamento aqui. Ela é empurrada para baixo, fortemente para campo magnético pequeno, e à medida que o campo magnético aumenta, ela vai, então, tendendo para um valor constante. E isso é devido ao fato de que, à medida que o campo magnético aumenta, a frequência eletrônica aumenta, afasta da nuclear, e, portanto, a nuclear vai para cima.
Eles fazem, então, ressonância magnética nuclear do material e interpretam que essa ressonância magnética nuclear, de alguma forma, vai criar uma corrente de spin que entra na camada de platina e é convertida numa corrente de carga. E essa conversão é intermediada pelos elétrons, porque são os spins eletrônicos que produzem a corrente de spin. Então, a ressonância antiferromagnética movimenta os spins eletrônicos e os spins eletrônicos vão, então, produzir a corrente de spin. Então, aqui medidas. Agora, veja que eles só conseguem fazer medida em temperatura bem baixas, entre 1,52 e 4,5 Kelvin. E aplicam uma frequência constante e variam o campo magnético e para cada frequência, para cada temperatura, para cada valor de campo magnético, vão obter, então, uma frequência diferente. E está aqui o que eles medem na fita de platina. Em 3 Kelvin já não medem nada. À medida que a temperatura vai baixando, aparece, então, esse sinal aqui, em 1,52 Kelvin, que dá para produzir simplesmente bombeando o hélio líquido. Tem, então, um sinal cuja amplitude é da ordem de alguns nanovolts. No próximo slide eu chamo a atenção disso. Eles fazem variando a potência de radiofrequência, 0,1 miliwatt, 0,4 miliwatt, 0,3, 1 miliwatt, 5 miliwatts. E o sinal vai aumentando, característico do spin pumping, e então o sinal, a tensão aumenta linearmente com a potência, mas depois satura. E se inverte o campo magnético, acontece isso, mas o sinal é negativo. Então, a inversão do campo magnético, que é mostrada aqui, ela é a prova de que é sinal de spin pumping, e essa saturação aqui ocorre porque, à medida que a potência aumenta, e a ressonância nuclear magnética satura rapidamente, porque os níveis estão muito próximos uns dos outros. Então, esse artigo foi publicado aí no Nature Physics em 2019. Como eu falei, o sinal é bem pequeno, escala de nanovolts. Então, há 2 anos, um pouquinho mais, nós resolvemos trabalhar com fluoride de manganês, porque, como eu mostrei no trabalho do INSE, a frequência do spin eletrônico vem muito mais baixa do que a frequência no carbonato de manganês. Então, em fluoride de rubídio de manganês, nós temos aí spins em células unitárias vizinhas, os spins nucleares interagindo. O problema é tratado da mesma maneira, como eu já mostrei, que feita por INSE, energia de Zeeman, energia de exchange, energia de anisotropia, interação hiperfina. Essas contas foram feitas por Roberto Rodrigues Soares, que eu não vi se entrou aqui conosco, e por José Diego Lima, que está conosco aqui agora e que está fazendo essas medidas como parte da tese de doutorado dele. Elas foram iniciadas com a participação de Danilo Ratkovski há mais de 2 anos. Portanto, para nós não está sendo experimentos triviais. Esse é o hamiltoniano. Nós queremos calcular as frequências
usamos as equações de Landau-Lifshitz para magnetização eletrônica, para magnetização nuclear, e aí chegamos botando as 4 componentes das magnetizações nucleares e as 4 eletrônicas, escrevemos a equação na forma de um determinante. Não vou botar aqui os coeficientes B's, porque senão encheria muito número aqui, mas o fato é o seguinte, são coeficientes nos quais aparece a interação de exchange, a interação hiperfina, o campo magnético e assim por diante. Se nós igualamos esse determinante a zero, a equação secular aí do sistema, nós vamos ter, então, as frequências. Mas vamos primeiro calcular as frequências desprezando a interação hiperfina. Lembra que a interação hiperfina é caracterizada pelo alfa. Então, se alfa for igual a zero, somem 8 elementos dessa matriz. E aí, resolve-se numericamente, e nós temos esse resultado aqui. Só frequência eletrônica aqui. Uma frequência sobe com o campo magnético, a outra cai com o campo magnético. Enquanto no fluoreto de manganês isso aqui vai até a transição spin-flop, como o fluoreto de rubídio de manganês tem uma estrutura cúbica e, portanto, a anisotropia é diferente, um modo sobe, aí tem essa corcunda aqui, depois não varia. No fluoreto de manganês, ele vem até aqui embaixo e não varia. E o outro modo, a frequência vai caindo e chega a zero, depois ela sobe. Então, nessa região daqui, a frequência eletrônica vai lá embaixo. Na transição spin-flop, ela vai a zero. E a frequência nuclear está aqui, mas como nós desprezamos a interação, não acontece nada com ela. Vamos, então, agora ver o que acontece se a interação hiperfina é mantida. Com interação hiperfina, nós agora separamos em 2 faixas para ficar mais clara. Uma faixa vai de 2 a 13 GHz, a outra faixa vai de 0 a 700 MHz. Então, enquanto a frequência eletrônica faz aquele comportamento que eu mostrei antes, mas não vai a zero. Não vai a zero porque o spin eletrônico interage com o spin nuclear. E vocês sabem que quando 2 osciladores têm a mesma frequência e são acoplados, eles repelem as frequências. As frequências são repelidas. Então, o modo nuclear empurra a frequência eletrônica para cima, ela era 0, mas agora é 3 GHz, e o modo eletrônico empurra a frequência nuclear para baixo, e ela vem, então, até aqui embaixo. Portanto, o fluoreto de rubídio de manganês é muito mais interessante do que o carbonato de manganês. E esse é um dos nossos problemas, porque no nosso paper a gente compara e diz que esse material é mais interessante, por isso, por aquilo. Vou mostrar o spin pump daqui a pouco, e eu tenho quase certeza de que um dos referis é do grupo dos japoneses, e eles não se conformam com a nossa... Ele fica insistindo que não pode dizer isso, não pode dizer aquilo e tal. Felizmente, ele não rejeitou o paper, porque nós elogiamos o paper deles. Agora, os materiais são diferentes. Então, as medidas que Diego está fazendo... Ed também tem ajudado, mas a montagem agora é completamente diferente da montagem usada anteriormente por Danilo. As medidas são feitas no displex, e, portanto, tem limitações diversas. A amostra de fluoreto de manganês, fluoreto de rubídio de manganês,
com uma fitinha de platina por cima, e aqui uma bobina com 20 voltas em torno da amostra, e cabo coaxial leva o sinal do VNA até embaixo. A gente pode medir ou o sinal transmitido ou refletido. E 2 contatos com a fita de platina vão para um nanovoltímetro. Então, aqui medida da ressonância nuclear. E a ressonância nuclear, então, vejam que eles fizeram medida numa boa faixa de frequências, diminuindo a frequência, aparece o outro pico aqui. Ele já estava aqui, mas a figura está achatada para poder caber uma em cada linha, né? Aparecem 2 modos, depois os módulos vão colapsando. Está aqui, então, alguns espectros. Então, aqui, então, as medidas feitas uma variação bem fina de frequência, e a gente vê, então, que a partir de um certo ponto, a gente tem 2 modos, um mais intenso do que o outro. O modo na fase spin-flop é mais intenso, tem a ver com a forma da excitação, e foi possível fazer medidas até uma frequência relativamente baixa, 200 MHz. E a medida na fitinha de platina, ela dá esse resultado aqui. Em 200 MHz, em função da potência, a gente vê que a amplitude vai aumentando. Isso aqui é tensão DC. E veja que a escala é microvolt. A tensão é DC e o sinal desloca um pouquinho com a potência, porque o sinal de radiofrequência aquece um pouquinho a amostra e, com isso, então, ele desloca um pouquinho. Está aqui para uma potência de 65 miliwatts, trocando o campo magnético, o sinal inverte, como esperado, variando a potência, a tensão varia linearmente. Isso em 200 MHz, a medida foi feita em algumas frequências. Aqui em 580 MHz, os 2 picos agora. Os 2 picos invertem com o campo magnético, e os 2 picos têm amplitude que variam linearmente com a potência aplicada, e então não tem dúvida de que é spin pumping nuclear, e chama a atenção de que a escala é microvolt, enquanto que em carbonato de manganês era de nanovolts. A nossa explicação é exatamente o fato como a frequência eletrônica nesse material ela vai até embaixo, então o acoplamento com o spin nuclear é mais forte, muito mais forte do que é no carbonato de manganês. Medidas variando a temperatura, 11 Kelvin até 18 Kelvin, a gente consegue ver o sinal, enquanto que no carbonato de manganês, ele só vem o sinal em temperaturas abaixo de 3 Kelvin. E aqui a gente vai numa temperatura muito mais alta. Novamente, isso é resultado do fato da interação entre os modos eletrônicos nucleares serem muito mais fortes. Aqui as tensões dos 2 picos em função da temperatura, indo até 18 Kelvin. O mecanismo, então, é, rapidamente, o spin nuclear entra em precessão por um campo magnético de radiofrequência, e mesmo que a gente esteja na frequência nuclear, o spin eletrônico balança um pouquinho, porque eles estão acoplados. Está fora da ressonância eletrônica, mas ele balança um pouquinho. E se ele balança um pouquinho, nessa animação de Antônio, o spin eletrônico vai produzir uma corrente de spin eletrônico. E como é que a gente calcula a corrente de spin eletrônico? É preciso usar a expressão do spin pumping num antiferromagneto.
primeira dedução do spin pump no antiferromagnético foi feito por Bratas e companhia. Ela envolve a derivada no tempo, mas agora a gente tem que trabalhar com a soma e a subtração das magnetizações. E esse cálculo está sendo feito por Roberto. Tem aqui a matriz completa. O H é o campo de radiofrequência. E o que ele está fazendo, então, é lutando para, nessa equação, calcular os M eletrônicos a partir da excitação nuclear e, a partir da magnetização eletrônica, calcular a corrente de spin para ver se a gente consegue reproduzir o resultado experimental. Como eu falei, esse artigo passou pelos referis 2 vezes, está no PRL. O primeiro referi, na primeira revisão, exigiu que se colocasse o nome eletrônica aqui, porque, segundo ele, o spin pump não é só nuclear, é eletrônico também. Tudo bem. E o outro referi não gostou do nome gigante, mas nós insistimos no nome gigante, e só que agora um referi está exigindo medidas em frequência de micro-ondas, e essas medidas, então, estão dando um trabalho danado, mas Diego e Ed vão conseguir fazer. Eu fico por aqui, pessoal. Não tem a foto de todos os coautores desse possível trabalho, mas tem aqui dos mais importantes, Roberto e Fernando, Ed e Diego, Danilo e Daniel Sotomayor, que também deu contribuição importante. Eu não tenho foto deles, por isso não botei a foto deles aqui. Eu agradeço a vocês pela atenção e desejo boas festas e um feliz ano novo. Tchau. Obrigado, Sérgio. Vamos abrir o microfone aí para agradecer aí. Pronto. Está aberto aí para comentários e perguntas, né? Apesar de que foi uma lecture, né, de Sérgio aí. Joaquim. Professor, ótimo seminário, viu? Não deu para seguir todas as cotas, não, mas deu para aprender coisa nova aí. Ou seja, tem uma pergunta e eu vou fazer um comentário, então 2 perguntas. O comentário é o seguinte: então, no caso do spin nuclear, necessariamente ele é mediado ou intermediado pela interação eletrônica. Correto? Depois você... Correto, porque a corrente detetada é a corrente de elétron. Então, quem produz a corrente de elétron é o elétron. Então, o spin eletrônico é que ele tem uma participação decisiva. Perfeito. Aí tem duas questões, professor. Uma questão é o seguinte: no caso lá do MnCO3, me chamou a atenção, além do sinal ser muito baixo, né, na faixa de nanovolts, eles não medem, não tem um sinal a 90 graus. Por que eu estou insistindo nisso? Porque aquele sinal 90 de nanovolts, ele pode ficar dentro de um ruído. Né? Eu não sei se o site lá deu alguma justificativa para isso, né? Por que não aparece? Eu não confesso que eu não vi o paper, não vi os resultados, se tem algum sinal 90 volts. E no caso do trabalho de vocês, eu notei que, para alguns resultados, aparece, além do modo, do sinal de tensão no modo principal, aparece parece ser um pico, talvez no modo de superfície. É isso mesmo? É um dos últimos slides que o senhor mostrou. Vejam, um dos últimos que eu mostrei, na verdade, foi aumentando a temperatura. Aí já está bastante ruidoso. Mas são 2 picos, não tem nada de superfície, não. É porque tem um sinal que é em 580 MHz e de 20 miliwatts. Aí parece ter dois sinais. Né? Aí eu fiquei na dúvida se isso poderia ter alguma coisa relacionada com... Não, em 580 MHz tem 2 picos, porque quando você varia o campo magnético, você passa pelas 2 fases. E em cada fase tem um pico.
Não é Certo. isso, não? Certo, é porque no sinal em 200 MHz não aparece esse pico não é nítido. Né? Porque em 200 MHz a gente está lá embaixo na pontinha. Perfeito. Lá Entendi. embaixo só tem, os dois colapsam. Perfeito. Mas em cima você passa por um e passa pelo outro. Perfeito. Sérgio, e a última questão é o seguinte, pelo que eu entendi, a grande dificuldade, né, é que esses sinais, né, a interação, ela é proeminente em muito baixas temperaturas, não é isso? A princípio, não existe um de ferro ou algum outro material com temperatura próxima da temperatura ambiente que a gente poderia ver esses resultados. Existe. Né? Mas o problema é o seguinte, o spin nuclear tem um espaçamento de níveis muito pequeno. Então, em temperaturas mais altas, a excitação dos estados mais baixos ela é muito grande. Então, não, eles têm spin nuclear, o spin nuclear está lá, só que todos os estados nucleares estão ocupados. Então, a gente não consegue ver frequência nuclear. Agora, também não sei se alguém tentou fazer NMR em fluoruro de rubídio e manganês, não. Não quero dizer em irídio manganês. Perfeito. Obrigado, Pode professor. ser. É uma boa sugestão. Mas vai ser preciso ter um cristal bulk de um antiferromagneto a temperatura ambiente, ver se tem ressonância nuclear. É uma boa ideia, Joaquim. Perfeito. Obrigado. Giovana, por favor. Primeiramente, obrigada, viu, professor Sérgio, pela aula. Como sempre, suas apresentações são muito didáticas e a gente aprende muito. Obrigado. Então, foi excelente. Eu fiquei com dúvida, assim, tipo, em relação aos cálculos que foram feitos, em que você consegue separar o acoplamento do spin nuclear e do elétron. Nos experimentos, é possível, de alguma forma, quantificar ou estimar essa não sei se é uma constante de acoplamento, né, que rege essa interação para cada um desses materiais, ou é algo ainda que não foi dimensionado? A constante perfina dá para medir perfeitamente, porque ela altera o valor da frequência nuclear. Então, o campo perfino é bem conhecido, medido pelo valor da frequência nuclear. Mas a partir dos dados da ressonância, esse valor está já estimado no artigo que vocês vão publicar, comparativamente ao do grupo dos japoneses? Nós estamos, os cálculos que nós estamos, Roberto e Diego estão fazendo, eles têm que usar esses valores. Ah, entendi. Então, eles estão fazendo os cálculos e a ideia é comparar com o experimento. E os valores vão ter que ser compatíveis com o experimento. Agora, o que eu disse é o seguinte, como esse material já foi bem estudado, o campo de interação hiperfina já foi medido pela frequência nuclear. A gente usa o valor dele. Ah, certo. Certo? Ok, certo. E então a ideia de que eles estão lhe pedindo para fazer em frequências maiores seria para garantir que, de fato, o que você está vendo na frequência mais baixa é, de fato, da interação com o núcleo. Mas, quando você vai para frequências maiores, aí o sinal do núcleo seria muito baixo, ficaria difícil, ou vai dar para separar? Em frequências maiores, a gente basicamente detecta o sistema eletrônico. Sim. O núcleo quase não influencia. Então, essa medida que eles estão exigindo não há garantia que vá... Não, essa medida, essa exigência deles é meio descabida. Quase que a gente responde dizendo que não ia fazer e tal, mas aí resolvemos que valia a pena tentar. Diego já conseguiu sinais, mas muito ruidosos. Então, ele já tentou 2 tipos de excitação de micro-ondas. Hoje vai estar fazendo uma terceira tentativa. Mas nós estamos... Se a teoria explicar a experiência, e se nós não conseguimos fazer medidas, nós vamos mandar de volta mostrando a explicação teórica quantitativa. Aí não vai ter muita discussão, não.
Entendi. Excelente. Boa sorte aí no processo. Tá Mas bom. excelente mesmo. Muito obrigada pela apresentação Obrigado. e pelas explicações. Mais alguma pergunta, comentário? Acho. Opa, Márcio. Rapidinho, é que eu tive que me ausentar, eu acho que eu perdi. Em relação às amostras, Sérgio, as amostras são bulk, né? Sim, E são. como que elas foram feitas? Talvez você tenha dito e eu perdi, Não, eu não provavelmente. falei, não. Ah, Elas tá. foram feitas há 60 anos no MIT, no Crystal Physics Laboratory, que eu não sei nem se existe ainda. A Que pessoa que legal. fez já não está nesse planeta para nos explicar. E eu trouxe uma amostra dessa há 60 anos. E ela estava guardada numa gavetinha no laboratório do Fernando. Quando vimos o paper do Saito, aí tiramos ela da gaveta Que e, legal. ela foi feita por Bridgman, é um cristal, um bulk mesmo, né? Cortado na forma de um cubo, e a gente consegue clivar. Aí nós temos várias plaquinhas, e quando a gente cliva, a superfície da clivagem é perfeita. Então, bota uma fitinha de platina em cima da superfície clivada. As amostras estão na validade, né, professor? É, É uma prova de que fazer 5S no laboratório é proibido, né? Aqueles 5S, é, jogar fora tudo não dá. Excelente, Sérgio. Muito obrigado. tá bom. E aí, mais alguém quer comentar, perguntar alguma coisa? Senão, vamos agradecer mais uma vez aí o Sérgio. Aí. Valeu, Sérgio. Bom Natal aí para todo mundo. Bom Natal para todo mundo. Grande abraço. Bom Natal, gente. Abraço. Tchau. Abraço, galera. Tchau. Até mais, pessoal. Tudo de bom. Valeu, Rafael. Tchau, Fernando. Até mais. Valeu, tchau. Vou desligar aqui. Valeu.